Bíblia nos ensina que devemos ser gratos ao nosso Senhor. Esse é o nosso estudo de número 652. Você é muito bem-vindo, mas é muito bem-vindo a mais este estudo aqui no nosso canal Jabó, que vamos orar. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não esteja inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Faça seus comentários, é muito importante para nós. Dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. E nós veremos sobre a gratidão logo após a nossa vinheta. Ser grato é uma atitude, é uma escolha que agrada ao nosso Deus. Vamos ao nosso tema, gratidão, uma atitude de reconhecimento. Nosso texto base está em Colossenses, capítulo 3, verso 15, o final do versículo, quando Paulo fala: e sedes agradecidos. Todos nós gostamos de pessoas gratas, não é verdade? Porque pessoas ingratas nos trazem até mal-estar. A ingratidão, ela é uma atitude que magoa, que entristece, mas nós temos muitos motivos para sermos gratos, por mais que nós passamos por dificuldades, por provações, por lutas. Nós temos a certeza que o Senhor não nos abandonou. Salmo número 9, verso 10 diz: em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, um Deus que está conosco, um Deus que através do seu Espírito Santo habita em nós. Ainda no Salmo 37, verso 28, fala: pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis. Estes serão resguardados para todo sempre. E este fato de sabermos que caminhamos num mundo, mesmo o mundo sendo inóspito, sendo hostil, mas caminhamos juntamente com nosso Senhor, é um motivo de sermos gratos. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós devemos ser gratos em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim: dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, porque o Senhor, ele nos ensina em todas as circunstâncias. Nós aprendemos nas circunstâncias adversas a confiarmos mais, a dependermos mais, e entendemos que somos sustentados pelo Senhor, porque se o Senhor não nos sustentasse, nós não venceríamos. Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso dar graça mesmo quando a situação é difícil, porque eu sei que o Todo-Poderoso tem todo o poder, para ele nada é impossível, e ele pode transformar tudo que para mim parece ser maldição. Ele pode transformar em bênção. Ele pode me ajudar a entender o porquê do que estamos vivendo, mesmo no sofrimento, porque Ele nos sustenta. Paulo fala em Romanos 8 e 28, estamos certos de que Deus age em todas as coisas, e olha o porquê, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Dá para você entender que o teu Deus é o Deus que age em todas as circunstâncias. Para quê? Para ele beneficiar você, porque ele age nas circunstâncias adversas. E Paulo, ele ainda nos ensina que nós devemos ser gratos a Deus em todas as coisas que nós fizermos.
Colossenses capítulo 3, verso 17 diz: e tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras, seja por ações, fazei em o nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele, por intermédio de Jesus, graças a Deus Pai. Quando nós aprendemos que nós vivemos não para nós, que o viver é Cristo e o morrer é lucro, nós aprendemos a oferecer por meio do nosso Jesus, graças ao nosso Pai Todo-Poderoso, porque Ele está conosco, Ele nos olha, Ele ouve as nossas orações. Nós temos muitos motivos para dar graças ao nosso Deus. E o rei Davi, ele glorificava a Deus, ele louvava a Deus por tudo. Ele diz isso no Salmo 34, verso 1. Bendirei o Senhor em toda circunstância, seu louvor estará sempre em meus lábios. Eu quero chamar a tua atenção para este versículo, porque Davi, quando ele fez esse salmo, ele tinha conseguido escapar da morte. Ele estava lá na terra de Gate, na terra dos filisteus, diante da presença do rei Abimeleque, mas para ele escapar, ele teve uma estratégia, ele se fingiu de louco, e o rei Abimeleque, quando falaram para ele que aquele homem era Davi, ele não acreditou e ele expulsou Davi da presença dele. Mas Davi, ele mostra: em toda circunstância eu vou bem dizer ao Senhor. Davi tinha ido buscar refúgio lá na terra dos filisteus, mas quando ele foi expulso de lá pelo rei Abimeleque, ele foi para a caverna de Adulão. Ele não podia ir para Israel porque o rei Saul queria matá-lo, mas ele escreve na caverna de Adulão que nós devemos bem dizer ao Senhor, dar graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Ele conseguiu ser grato a Deus mesmo nos momentos difíceis. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia que Deus ouvia a oração dele, ouvia o clamor dele. Salmo 34, verso 15 e verso 17 fala: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ainda ele afirma: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E ele estava vivendo um momento de muita angústia. Ele não podia voltar para a esposa dele, para Mical, porque o rei Saul queria matá-lo. Mas Davi sabia que Deus estava com ele. A esposa não estava, a família não estava, as pessoas não estavam, mas Deus Todo-Poderoso estava com ele. E ele ainda fala no Salmo 34, verso 18, que diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele sabia que Deus estava com ele e que Deus podia modificar aquela situação. E não foi uma situação que foi modificada rapidamente, não. Mas ele sabia que naqueles momentos de aflições era o Senhor que iria agir. A força dele não estava no que ele era, a força dele estava em quem Deus era. Era depositada toda a confiança de Davi e ele se fortalecia no Senhor. Salmo 34, verso 7, verso 19. Olha que tremendo você entender. Davi, ele fala: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ainda Davi fala: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. É que nós somos precipitados, nós somos ansiosos, nós queremos que seja rapidamente, nós queremos que seja no nosso momento, mas Davi, ele nos mostra porque ele aprendeu a confiar, a depender do Senhor. Ele sabia que Deus, ele se agrada da pessoa que era grata. Então ele louvava, ele bendizia, ele adorava ao Senhor.
Senhor, e ele falava que ele não deveria se esquecer de nenhuma bênção que ele já havia recebido. Salmo 103, verso 1 e verso 2 fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, seu santo nome bendiga. Ainda ele fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele está dizendo: vem minha alma, clama, mas agradece ao Senhor. E Davi, ele chama a alma dele para adorar ao Senhor por tudo, e que nada do que Deus já havia feito por ele, nenhuma bênção, nenhuma maravilha, ele deveria esquecer. No Salmo 126, o verso 2, o finalzinho do verso 2 e o verso 3 fala: o Eterno fez maravilhas por este povo, sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós, por esse motivo estamos felizes. Às vezes você pode ter passado um ano muito difícil, mas olha o que o salmista Davi, ele nos ensina, o momento difícil que ele passou, mas ele olhou para as misericórdias do Senhor, ele olhou as maravilhas que o Senhor havia feito, e ele fala assim: o Senhor realizou grandes coisas por nós, e isto era motivo para ele ser alegre. O salmista também, ele era grato, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Salmo 100, verso 3, olha que lindo: reconhecei que o Senhor é Deus, ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho do seu pastoreio. O nosso Senhor, ele é um pastor cuidadoso, ele é um pastor amoroso, e o salmista reconhecia que o Senhor era assim, que o Senhor, ele é soberano, mas ele cuida do seu povo, e ele falava: ele faz parte do pastoreio do Senhor. O profeta Naum, ele também nos dá motivo de sermos gratos ao Senhor quando nós reconhecemos a bondade do Senhor. Naum capítulo 1, verso 7, eis que Yahvé, o Senhor, é bom, ele é refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quantos nele confiam. Nós devemos ser gratos ao nosso Senhor, nós devemos reconhecer a bondade do Senhor, a proteção do Senhor. Devemos entender que o Senhor é bom, mas que o Senhor, ele nos guarda. O salmista, ele nos ensina que nós devemos ser gratos ao Senhor, porque além do Senhor ser bom, o amor dele é eterno. Salmo 136, verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque seu amor leal dura para sempre. Louvado seja o Senhor, nosso Deus amoroso, misericordioso, que tem nos sustentado até aqui. E Paulo, ele nos mostra que nós devemos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor, ele é Deus, ele é fiel. A fidelidade do Senhor é para sempre. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, verso 3, Paulo fala: entretanto, o Senhor é fiel, ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. Olha que tremendo, ele, além de ser fiel, ele nos fortalece, ele nos ajuda, ele nos sustenta e ele nos livra do maligno. O apóstolo João também nos ensina que devemos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor, além dele ser fiel, ele perdoa os nossos pecados. 1 João capítulo 1, verso 9, olha que versículo maravilhoso, que versículo profundo. Se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar
todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. O Senhor, Ele nos perdoa, o Senhor, Ele nos purifica, o Senhor, Ele quer nos ouvir, Ele quer ter comunhão conosco, Ele quer ter intimidade conosco. E Paulo, ele nos ensina que devemos ser gratos ao nosso Deus, porque é o nosso Deus que nos faz vencedores. Segundo Coríntios capítulo 2, verso 14, contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Essa semana eu estava falando com uma missionária que para ter vitória teve que ter luta, teve que passar por dificuldade, mas depois da luta, o Senhor, Ele nos dá a vitória. É por isso que é Ele que nos conduz vitoriosamente em Cristo, porque do Senhor vem a vitória para nós. O salmista Asaf, ele ensina que a gratidão é uma maneira de nós honrarmos ao Senhor. Salmo 50, verso 23, quem me oferece sincera gratidão como sacrifício, honra-me. Olha que tremendo! E olha a promessa: e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. É importante nós aprendermos com a palavra de Deus, é importante nós termos uma decisão firme de sermos gratos ao Senhor. E o nosso maior modelo, que é o nosso Jesus, que nos ensina, que nos mostra através do exemplo dele mesmo sobre a gratidão. Mateus capítulo 15, verso 36 e verso 37, tomou os 7 pães e os pequenos peixes, e olha o que Jesus fez, ele deu graças. Em seguida, os partiu e os entregou aos discípulos, e estes distribuíram à multidão. Todas as pessoas comeram até se fartarem. Sabe aqueles 7 pães e os pequenos peixes? Após o Senhor Jesus ter dado graças ao nosso Deus, se transformou num grande milagre. Antes do milagre da multiplicação dos pães, a atitude de Jesus foi ser grata ao nosso Deus. Como é importante nós aprendermos com o nosso mestre, porque nós vemos que nesse milagre, aqueles 7 pães, aqueles pequenos peixes alimentaram uma multidão, e ainda foram recolhidos 7 grandes cestos cheios de pedaços que haviam sobrado. O nosso Deus é Deus de milagre, mas Ele quer ver a nossa gratidão. Paulo, ele nos ensina a sermos gratos. Colossenses capítulo 1, verso 12 fala: dando graças ao Pai que nos tornou dignos, é o Senhor que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. É a graça do Senhor, o favor que nós não merecemos, que nos faz ser salvos, que nos faz também sermos gratos a Ele. A gratidão, ela é uma forma de demonstrarmos ao nosso Senhor maravilhoso o nosso amor por Ele. É uma forma de reconhecermos que Deus é soberano e independente das circunstâncias, nós nos mantermos firmes na fé, sabendo que Deus, Ele age a favor dos seus servos, do seu povo, todos os momentos da vida. Eu vou concluir com Paulo falando em Romanos capítulo 15, verso 13, portanto, que o Deus da esperança, olha que tremendo, vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. E eu te convido a ser grato. Eu não sei como foi a sua jornada até aqui, mas eu falo para você, olhe para o autor e consumador da tua fé, porque é somente Ele, pela
misericórdia, pela graça, pela bondade dele, que pode fazer a tua história ser uma história melhor. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.